e na aula sobre vida da igreja nós vamos seguir, nós vamos acrescentar coisas. Eu vou tentar me ater ao tema, eu estou me discipulando e me disciplinando para segurar um tema. Tem algo que está me tocando muito sobre a vida da igreja, mas é semana que vem. Então, a igreja desejável. Bom, não é demais lembrarmos que por igreja desejável nós compreendemos que a igreja é uma família para o Pai, Efésios 2:19, uma esposa para o Cristo, Efésios 5:27, e uma habitação para o Espírito, Efésios 2:22. Então, qual é o tipo de igreja que o Deus Trino deseja? Uma família, uma esposa e uma casa. Amém? Então, quando olhamos a história dessa igreja, e nós não vamos aqui maquiar, e uma coisa poderosa das Escrituras é que elas não esconderam as falhas dos homens de Deus e nem das igrejas que eram de Deus, né? E Éfeso também tem os seus pormenores, que na semana que vem nós vamos falar da vida da igreja e vamos trabalhar disso. Agora, o ponto principal, eu tenho me focado a uma coisa. A título de informação, se você quer compreender toda a história de Éfeso, você precisa observar Atos capítulo 18, 19 e 20. Seria bom que você anotasse. Toda a epístola aos Efésios, naturalmente, do capítulo 1 ao capítulo 6. As duas cartas pastorais que Paulo escreve a Timóteo, pastor em Éfeso. As cartas de 2ª e 3ª João são endereçadas aos Efésios e o registro da carta que a igreja recebe de Jesus em Apocalipse capítulo 2. Vou repetir. Atos 18 ao 20, toda a epístola aos Efésios, as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, pastor em Éfeso, as duas cartas, 2ª e 3ª João, João escreve também aos Efésios, e Apocalipse capítulo 2, a menção que Jesus, a carta que ele envia à igreja que estava em Éfeso, ok? Então, isto posto, algo que é tão poderoso nessa edificação da igreja é que você percebe que Éfeso foi uma igreja que foi afetada pelo serviço de vários homens e mulheres de Deus, para que as irmãs sejam encorajadas aqui também, de homens e mulheres de Deus. Paulo plantou essa igreja. Ele foi o que pregou o evangelho e que plantou a igreja em Éfeso. Depois passaram uma temporada por lá, Áquila e Priscila. A Pri estava lá. Áquila e Priscila. Depois Apolo, poderoso nas escrituras, né, de acordo com Atos, passou também um tempo entre os Efésios. Depois Timóteo foi enviado por Paulo e passou muitos anos em Éfeso. Eu não sei se o Felipe sabe datas. Eu acho que não tem muito essa data, a gente não encontra, né? Sempre que eu estudo há um. Mas Timóteo ficou muitos anos em Éfeso, um jovem pastor, e depois João, o apóstolo, o que auto se denominava o presbítero, o ancião, depois que saiu de Patmos, e é essa coisa que está me tocando sobre a vida da igreja, mas é para a semana que vem. Depois que saiu de Patmos, após a revelação do Apocalipse, João encerrou sua carreira servindo a igreja que estava em Éfeso. Então, Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo e João. E uma coisa linda sobre João é que quando ele escreve aos Efésios, ele diz: eu tenho tanto prazer em saber que os meus filhos andam na verdade. Foi o último a chegar lá e estava chamando os irmãos de filho dele. E sabe o que é legal? Ninguém se ofendeu. Graças a Deus, irmão. O velhinho profeta de Deus, e eu vou te falar, modelo de profeta neotestamentário é João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não se parece com aquilo que costumeiramente a gente chama de profeta. Não, ele parece mais o que a gente chamaria de um pastor. Mas eu acho que não há dúvida do seu ofício profético, né? Pô, se o cara só escreveu o Apocalipse, né? Me ajuda aí. Se tiver alguém mais profeta que João, você me avisa, porque eu não achei ainda. Agora, queridos, então isto posto, é muito bom nós compreendermos essa operação que ocorreu na igreja que estava em Éfeso, e a gente vai observar alguns detalhes na semana que vem, falando sobre a vida da igreja, mas de fato há coisas assim muito incríveis para que possamos observar a respeito da igreja que estava em Éfeso. Mas, repito,
A nossa intenção é falarmos sobre a natureza da igreja hoje. Então nós vamos nos ater ao tema. Eu estou falando isso para mim mesmo, tá, irmãos? Tipo, você precisa ficar no tema. Queridos, então, primeira coisa, Paulo escreve à igreja em Éfeso e a primeira menção que ele faz aos irmãos é aos santos que estão em Éfeso. Uma coisa totalmente fundamental para nós compreendermos sobre a natureza da igreja. Praticamente todas as epístolas apostólicas, elas falam sobre a natureza da igreja em suas saudações. Quando você se atém para observar a saudação que os apóstolos davam à igreja, eles sempre trabalham e confirmam os irmãos em sua natureza. A primeira coisa que Paulo tem a dizer a respeito dos Efésios é: vocês são santos. Isso é uma verdade primordial para os nossos tempos. Só para a gente raciocinar um pouco, é algo que eu estou observando, as saudações apostólicas falam da natureza da igreja. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele também sauda os irmãos, chamando eles de santificados em Cristo Jesus, no versículo 2. No versículo 5, Paulo diz que eles eram enriquecidos em toda palavra e conhecimento. Olha a igreja de Corinto. Santificados em Cristo. Primeiro, a igreja de Deus, eu acho legal essa expressão. A igreja de Deus que está em Corinto. Tipo, os irmãos são de Deus, né? Aí pensa. A igreja de Deus, ok. Santificados em Cristo, uau. Enriquecidos em toda palavra e conhecimento, uau. Versículo 7, Paulo ainda diz assim: não falta a vocês dom algum, equipados em todos os dons espirituais. E termina o versículo 7 dizendo que eles ainda, Juliano, aguardavam o aparecimento do Messias. Olha que igreja gloriosa. Igreja de Deus, santificada em Cristo, rica na palavra, rica no conhecimento, atuante nos dons e com a santa expectativa do retorno de Jesus. Amém? Isso é o que Paulo tem a dizer no primeiro capítulo sobre a natureza da igreja. No segundo capítulo, Paulo diz assim: mas na verdade, vocês não são espirituais. Aí, chega a ser engraçado. Aí, Paulo não está muito satisfeito em dizer que os irmãos não são espiritual. Paulo depois ele diz assim no capítulo 3, ele diz: na verdade, vocês só não são espiritual, vocês são carnais. Porque pior do que ser natural é ser carnal. Sabe quem é o homem natural? Paulo fala de 3 homens: o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. O homem natural é o ímpio. O homem espiritual é aquele que está desenvolvendo seu homem interior. Quem é o carnal? É o crente morno. Mas aí Paulo diz: então, vocês são tudo o que eu disse agora e eu estou confirmando vocês nessa natureza. Mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. Mas ele não está à vontade com isso, ele diz: e vocês são meninos ainda, são infantis. E eu não posso dar alimento sólido. Mano, no capítulo 5 ele está mandando entregar para o diabo. Ele diz: tem mais, entrega para o Satanás de uma vez isso. Aí você fala: meu Deus, cadê aquela igreja do capítulo 1, Paulo? E aqui você aprende algo poderoso sobre a maneira com a qual um apóstolo vê a igreja. Ele a vê com a natureza de Cristo. E sua veemência na repreensão é porque ele ama o suficiente e sabe o destino da igreja. Então, tudo aquilo que impede que a natureza de Cristo seja formada, os apóstolos tratavam com firmeza. Mas o que ele tem a dizer aos irmãos é: vocês são santos, mas não estão agindo como. Então, algo que eu quero colocar aqui entre nós, em nome de Jesus, eu quero proclamar essa verdade sobre nós, como igreja em Curitiba, e sobre toda a igreja do Brasil. Nós vamos aprender a cultura da honra, que é chamar o Cristo que vive no irmão e não o Adão. Isso é a cultura da honra, é quando nós aprendemos a chamar o Cristo que está em cada um e não a potencializar o Adão. Agora, há lugar para repreensão no pastoreio discipulado? Há, para aqueles que amam e conhecem o desejo de Deus para a sua igreja. Mas, irmãos, em nome de Jesus, que toda cultura de maledicência encerre sobre o povo de Deus nesses dias
e adotemos a cultura do céu, a cultura da honra, que é potencializar a natureza de Cristo que há num irmão. Porque se ele é um irmão, ele tem a natureza, por menor que seja, nós vamos sempre potencializar o Cristo nele e não chamarmos para fora o Adão. Amém, irmãos? Então, nas saudações apostólicas, nós encontramos a natureza da igreja. Mas a outra coisa que nós já aprendemos eram acrescidas nas cartas apostólicas, as orações apostólicas. E o que nós temos, ou o que aprendemos nas orações apostólicas? Tudo aquilo que precisamos desenvolver para que a natureza de Cristo seja confirmada em nós. Então diga comigo, nas saudações apostólicas, encontramos a natureza da igreja. Nas orações apostólicas, descobrimos o que precisamos aprender para que tal natureza seja confirmada em nós. Então isso de fato para mim é singular e é poderoso demais. Queridos, nós obviamente sabemos que temos uma vocação como igreja, e nós em Curitiba temos uma paixão pelo senso missional da igreja. Nós realmente temos aprendido de Deus nos últimos anos a respeito da vocação. Não que estejamos plenos ou perto disso, mas a gente está aprendendo bastante sobre o que a igreja precisa fazer. E isso é bom, mas sentimos ainda a necessidade de compreendermos o que nós precisamos nos tornar primeiro. E por isso falarmos sobre a natureza da igreja. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Versículo 3, e entramos definitivamente no assunto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se nós pararmos para observar num estudo expositivo, nos primeiros versículos nós já compreendemos a natureza santificada da igreja, a semelhança de Cristo. Aos santos que estão em Éfeso também são chamados por Paulo de fiéis. Essa é uma característica de todo santo, fidelidade. Em todos os aspectos, fidelidade. Agora, quando Paulo... Isso aqui está estruturado como um hino de louvor. Uma vez já observamos isso. Isso é fantástico. Porque capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 ao versículo 14, é um hino de louvor. Paulo explode em louvor e diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois há uma conexão do texto no versículo 15 e do 16 ao 23 é uma intercessão. Então você tem uma proclamação de louvor do versículo 3 ao 14 e do 16 ao 23 você tem uma oração, uma intercessão. Ok? Nas saudações, a natureza, nas orações, o que carecemos para que a natureza seja formada em nós. No estudo expositivo, a gente pode perceber a primeira coisa: bendito Deus e Pai. Pronto. Aqui já há a primeira verdade acerca da igreja desejável. O Pai está procurando uma família. Como o assunto da paternidade da família de Deus é semana que vem, é que para mim é tudo tão misturado que eu preciso me exercitar para separar os assuntos. Mas o chamado primordial da igreja é se tornar uma família. Logo, se nós fazemos qualquer coisa, por mais bem feita que seja, mas por natureza não estamos nos tornando família, então nós não estamos envolvidos com o desejo, com o plano de Deus. E, irmãos, digam para mim, há alguma coisa mais difícil do que sermos família? Esse é o grande desafio. Quando Paulo diz bendito Deus e Pai, ele é Pai, ele está procurando uma família. O nosso desafio é viver família. Então, nós precisamos entender isso. Igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. Eu não vou me cansar de falar isso, Eduardo. Digam comigo, igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele.
Então você vai ter que conhecer mais do que a nuca do seu irmão, aleluia. Glória a Deus. Mas esse é o assunto da semana que vem. Eu vou contar aquela piadinha que eu sempre conto do meu crente encontrando outro crente, já vou antecipar. No mercado. Tem uma piadinha que eu falo já que eu não aguento mais, eu tenho que criar uma outra piada. Vou explicar isso. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Paulo termina dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele enfatiza o senhorio de Cristo. E vale lembrar o que Keith Gordon Green dizia, que se Jesus não é Senhor de tudo sobre a sua vida, então ele não é Senhor de nada. Ele enfatiza a paternidade de Deus e o senhorio de Cristo. Isto posto, nós podemos começar a compreender o que é a igreja. Não sem antes compreendermos que Deus é Pai e como Pai tem autoridade e que seu Filho é Senhor sobre seu povo. Então ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Digam bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais. Digam lugares celestiais. Gente, há uma coisa... Vocês estão felizes ainda, amém? Gente, olha só. Bênçãos espirituais falam da nossa natureza. Lugares celestiais falam da nossa vocação. Que é a terceira aula, tá? Mas é tudo tão misturado. Por quê? Porque é nos lugares celestiais que cumprimos o nosso chamamento. Onde a igreja está? Between earth and the sky. Entre o céu e a terra. Gente, então, bênçãos espirituais falam de toda a herança que Deus nos deu em Cristo, mediante a graça pelo Espírito, para que nos tornemos o que Ele deseja e cumpramos a nossa vocação. O versículo 3 compreende toda essa verdade. Porque os lugares celestiais é onde a igreja está plantada e vocacionada para o quê? Para puxar o céu para a terra. Ponto, básico. Entre o céu e a terra. Agora, as bênçãos espirituais são a herança de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, em capítulo 2, por favor, anotem todos os textos, versículo 13. Ele diz assim, conferindo ou comparando coisas espirituais com espirituais. Ou seja, você compara as coisas do Espírito com pessoas espirituais. Quem está me entendendo, diga sim. Agora, o que são coisas espirituais? São as coisas do Espírito. Aleluia. Olha, isso é uma revelação poderosa. O que são coisas espirituais? São as coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito? É toda a herança que Deus nos deu em Cristo, mediante a graça pelo Espírito, para que nos tornemos o que Ele deseja, semelhantes a seu Filho. Então nós precisamos observar que todo dom espiritual tem como função primordial desenvolver o nosso homem interior. Ah, como nós precisamos aprender isso, irmãos. As bênçãos espirituais, os dons espirituais, todas as coisas espirituais têm por função primordial desenvolver o nosso homem interior. E não primeiramente nos capacitar para a vocação. Esse é o aspecto, é a consequência do desenvolvimento. Nós poderíamos mencionar Mateus capítulo 7, verso 22 em diante, quando o Senhor disse, naquele dia muitos chegarão a mim e dirão, Lord, Lord, em teu nome fizemos isso e fizemos aquilo. Eu disse, uau, que lindo, eu só não sei quem vocês são, vocês não se parecem comigo. Eu não os conheço, eu não estou encontrando a minha natureza em vocês. Ele não disse que eles não operaram nos dons, ele só disse, vocês não parecem comigo, eu não vos conheço. E quando Paulo está, então, outra coisa que eu tenho me pegado muito com isso, e repito, eu não sou de confissão cessacionista, irmão, sou continuista, eu creio na continuidade dos dons, mas como eu tenho pensado no mal que usar o poder de Cristo sem a sua natureza tem causado à igreja, irmão. Porque quando Paulo vai, então, organizar o uso dos dons, a igreja em Corinto era tão poderosa, que Paulo precisa dedicar ali 2 capítulos inteiros para falar sobre os dons. Tinha tanto profeta naquela igreja que Paulo dizia, mano, espera aí, profetiza um de cada vez. Imagina o Guterra, Náguia, Súbia, tá, já levantou, calma aí, segura a onda. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Escute, a mais poderosa igreja do Novo Testamento é Corinto, mas ela é também a mais carnal e infantil.
Por quê? Aí Paulo então faz aquela intersecção do capítulo 13. Capítulo 12, eu não desejo que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Capítulo 14, o bom uso dos dons nas reuniões dos santos. Capítulo 13, se vocês não exercerem o dom em amor, vocês nada são. Ou seja, não estamos nos tornando o que o Pai deseja. Porque é mais fácil aprender a operar num dom do que andar no sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque no dom você ainda ganha até uma glória para você. Um aplauso, um tapa nas costas. Mas quando você de fato anda na natureza de Cristo, quase ninguém percebe isso. Quando você anda a segunda milha, quando você dá a outra face, quase ninguém vê isso. Mas quando você opera num dom, todo mundo vê e diz, ó, grande homem dos dons. Então, eu realmente quero que percebamos isso. Nessa pequena exposição do versículo 3, descobrimos que o Pai procura uma família, descobrimos que Cristo precisa ser Senhor de tudo, entendemos que as bênçãos espirituais é toda a herança que Deus nos deu em Cristo, pela graça, através do Espírito, para que nos tornemos o que Ele deseja e que os lugares celestiais são a região onde nós cumprimos a nossa vocação. Isso tem tudo a ver com tudo que a gente faz aqui em Curitiba, a dinâmica de intercessão, de oração e de adoração dia e noite. Ok? Mas então, eu quero falar sobre as bênçãos espirituais, que Paulo, ele sintetiza aqui elas e traz para nós uma compreensão muito poderosa. Versículo 4. Quem está lá, diga sim, irmãos, por favor. Quem está lá, diga sim. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vale só lembrar para quem já nos ouviu que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, e essa metáfora é encontrada no Gênesis. Assim como Eva estava em Adão e saiu da sua costela, a igreja estava em Cristo antes da fundação do mundo, e essa é a razão pela qual o soldado romano abre uma costela de Jesus, sai água e sangue, porque o pai iria edificar uma esposa ao último Adão, ao seu filho. Amém? Nunca é demais a gente lembrar isso, já foi tema de tantos ensinos. Eu gastava 5 dias para explicar isso, agora falei em 1 minuto, eu estou ficando bom. Agora, a primeira bênção espiritual, diga comigo, eleição. E tenhamos em mente que tudo isso trata da nossa natureza em Cristo, daquilo que precisamos nos tornar. Uma das verdades que, de fato, não apenas precisam ser resgatadas no campo teológico, elas precisam ser experimentadas na vida prática, Melk, é a eleição. Gente, talvez não tenhamos vivido em uma geração tão carente de aprovação quanto a nossa. Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais procurando sermos aceitos, aprovados? Quanto tempo, quanto valor nós damos à opinião alheia? Há cristãos hoje tão moles, tão fracos na sua identidade, que qualquer opinião alheia fragiliza os irmãos. Sabe por quê? Porque você não experimenta, talvez nem conheça teologicamente, e se conhece, muitos de nós não experimentam na vida prática o que é a eleição. A grande notícia do Evangelho é a seguinte: você e eu somos pecadores, 3:23 de Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a boa notícia é, somos pecadores, estávamos destituídos, separados da glória de Deus, porém Ele nos escolheu. Então nós precisamos compreender o que é a eleição e o poder que a eleição tem de nos confirmar, gente. Queridos, se você tem consciência que Deus te escolheu em Cristo, que importa a opinião dos homens? Agora nós queremos falar sobre uma igreja relevante e é algo que o Espírito Santo está enfatizando sobre ocuparmos, sobre influenciarmos as áreas da sociedade, e nós queremos isso, mas espera aí. Você vive pela opinião alheia, como é que você vai influenciar? Você está sendo influenciado. A gente está procurando a aprovação, mas a primeira bênção espiritual é que Deus nos elegeu.
E a eleição é uma obra totalmente de Deus. É graça o nome disso, que Paulo explica em toda a sua doutrina. Agora, de fato, precisamos compreender. Agora, temos um temor sobre eleição. Todo bom pastor arminiano tem um temor. E merece nosso respeito, porque é temor. Qual é o temor que a gente tem sobre eleição? Se nós ensinarmos que os irmãos foram eleitos por Deus e que isso é um fato consumado, todo bom pastor diz assim, aí os irmãos vão tudo pro bordel. Eu fui bem longe, bem chulo, porque é isso que os caras pensam. Não, se você ensinar que eu fui eleito e que isso é um fato consumado, os irmãos vão mergulhar no pecado. Vai todo mundo voltar pro crack. Mas, já não são eleitos. Olha o que o texto diz. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos... Bom, vamos tentar de novo. Para que fôssemos... A eleição é para a santificação. Charles Haddon Spurgeon disse que a evidência externa da salvação é a santidade. Alguém que foi salvo externa isso em uma vida santa e irrepreensível. Não há como ninguém ser alcançado pela graça de Deus na eleição e isso inclinar essa pessoa a mergulhar no pecado. João diz na sua epístola, quem é nascido de Deus não peca. Obviamente nós estamos num processo de santificação, de transformação e de renovação da nossa mente. Sim, o que começou a boa obra está tornando pleno até o dia de Cristo, Filipenses 1,6. Sim, mas se você deliberadamente peca, já não há mais remissão de pecado, é o que a Escritura diz. Você não foi salvo, você não foi eleito. Então, a eleição é para a santificação e ela é a primeira bênção espiritual, ok? Deus nos escolheu, aleluia? Então você não precisa se preocupar mais se as pessoas curtiram a sua foto no Instagram, porque Deus escolheu você. Glória a Deus, irmão. Uma bênção, uma bênção. A economizar o 4G agora. Te elegeu. Versículo 5. Quem está comigo, diga assim. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segunda bênção espiritual, adoção. Diga comigo, primeira bênção espiritual, eleição. Segunda bênção espiritual, adoção. Então o Pai não apenas nos elegeu, nos escolheu, Ele nos adotou, nos tomou para Ele. Porque eu não apenas fui eleito, Deus não apenas me escolheu, Ele me adotou, me tomou para Ele. Amém, irmãos? Gente, olha para mim, nós precisamos cuidar que a gente está procurando, Jean, um evangelho tão mirabuloso que a verdade da sã doutrina já não nos toca mais, já não nos encoraja mais. O dia que você perder um coração grato porque você foi eleito e adotado, não há sentido de você fazer nada para Jesus, irmão. Porque tudo que a gente faz é uma resposta de gratidão e de adoração porque Ele nos elegeu e nos adotou, amém? Então o espírito de adoção quebra toda rejeição. E há então uma necessidade na nossa geração de entendermos que na igreja nós fomos adotados. Nós amamos o Salmo 68, é um salmo messiânico, e a Escritura diz o seguinte, no versículos 5 e 6, diz assim, Deus é um pai para os órfãos e um juiz para as viúvas na sua santa morada. A santa morada de Deus é a igreja, amém? O versículo 6 diz assim, Ele faz com que o solitário viva em família. Sabe por quê? Porque a igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. E nós poderíamos dar tempo a alguns irmãos entre nós que poderiam testemunhar que de fato encontraram na igreja uma família. A família que nunca tiveram na sua vida natural e biológica. Mas encontraram na igreja uma família. Então, a adoção tem o poder de quebrar a rejeição, a solidão e nos inserir na família de Deus. Ele nos elegeu, Ele
nos adotou. Versículo 6 diz, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu amo o versículo 6, porque a exegese de Paulo, ela é sempre muito incrível e muito simplista num aspecto. Paulo constrói sua teologia. Você vai ler Efésios, você vai ler Romanos, irmão. Tem tanto livro sobre Romanos, né, Felipe? Meu Deus, eu já desisti, irmão. É John Stott, 700 páginas. John Wesley, 1000 páginas. Sobre a teologia de Paulo, a graça e tal. Só que quando Paulo faz a exegese e interpreta, ele é tão prático. Ele diz assim, e por que Deus nos elegeu e nos adotou? Para o louvor da sua glória. Meu, isso resolve tanta coisa. Os teólogos podiam ser mais felizes se eles entenderem isso. Porque você não precisa de nenhuma outra resposta. Basta compreender que Deus escolheu e adotou para o louvor da sua glória. Pronto. Mas ele ainda diz assim, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado de Deus, irmãos? Jesus. O amado de Deus em Cristo, Deus nos elege, nos adota e nos faz agradáveis a Ele. Escuta o que eu vou falar. Isso é justificação. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que põe a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Deixa eu te dar um conselho. Nunca ore pedindo o que você merece. Não caia em tal equívoco, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, há um problema seríssimo em ter essa mentalidade, que na verdade é uma mentalidade pródiga. É orfandade. A história dos dois filhos pródigos, um pródigo em casa, um pródigo fora de casa. Ambos achavam que o pai devia algo a eles. E deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu reiterar. Se você compreende a eleição e a adoção, você nunca vai conseguir orar a Deus como se Ele te devesse alguma coisa. Porque se nós orarmos de acordo com a mentalidade da eleição e da adoção, nossas orações vão ser atendidas. Porque Deus, eu sou plenamente satisfeito por aquilo que você fez em mim, em Cristo Jesus. E tudo o que eu peço é que sua vontade seja plenamente feita em mim todos os dias. E isso Ele nos responde. E aí, se nisso Ele quiser enriquecer alguns irmãos para o propósito, para a vocação, há irmãos chamados a serem multimilionários, seria uma benção, tomara que entre nós existam uns 10, pelo menos, aleluia. Mas aí nós vamos entender que está relacionado à nossa vocação, porque tudo que necessitávamos Ele já nos deu em Cristo Jesus. Ele já nos elegeu e Ele já nos adotou. Ponto final. Isso é fantástico, é suficiente. Por que Ele fez isso? Para o louvor da sua glória. E tem mais uma coisinha que Ele precisou fazer. Pela graça nos fez agradáveis a Ele no amado, em Cristo. Sabe onde você é agradável ao Pai? Só em Jesus. Fora dele você é desagradável e inconveniente. Você não é só desagradável, você é inconveniente. Porque a Escritura diz em Romanos 8:26 que a gente não sabe orar como? Porque até quando a gente ora, a gente consegue ser inconveniente. Versículo 7. Tomara que ele tenha escutado isso, que ele já vai começar a orar melhor, né, irmão? Em quem temos a redenção, diga redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Terceira bênção espiritual, redenção. Isso é tão incrível porque aqui nós encerramos a primeira etapa da obra de Deus em nós e por nós. A primeira etapa é eleição, adoção, redenção. Redenção quer dizer que você não deve mais nada. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você vai descobrir qual é o ápice da vida com Deus, ter paz para com Ele. E só alguém que experimenta ter paz para com Deus sabe o que isso significa. De você deitar e levantar e saber que entre você e Deus há paz. E isso é fruto da redenção. Por quê? Porque o sangue de Jesus cobriu multidão de ofensas. Agora isso é tão incrível
que nós que temos trabalhado numa casa paterna nos últimos anos, se nós observarmos mais atentamente o Pedro Becker, que serve nas frentes de trabalho, os irmãos que estão lá dentro, o próprio William Amaral, esse é todo o processo de adoção, eleição, adoção e redenção. Primeiro, uma criança é escolhida por um pai. Segundo, ela é adotada, ela é tomada para si. Terceiro, ela é redimida. O que é redimir? É quando um passado de trevas que pesava contra alguém é convertido em um futuro glorioso de vida e de esperança. Esse é todo o processo legal de adoção. Eleição, adoção, redenção. Você não apenas foi eleito e adotado, você foi redimido, não pesa mais nada contra você. Romanos capítulo 8, verso 1 nos diz isso. Que já não há condenação para aqueles que estão... Olha onde você é aceitável a Deus. Em Cristo. Fora de Cristo você deve muito. Deus está com ira e Deus odeia sim o pecador e o pecado. E se você acha que Deus não odeia o pecador, você tem que assistir o Paul Washer, fazendo uma exposição de quanto Deus odeia o pecador. Você fica até com medo, você converte de novo. Confessa a Jesus de novo. Porque esse papo de Deus não odeia o pecador, mentira, Deus odeia o ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio, é outra coisa. Deus odeia o pecador e odeia o pecado, mas a redenção resolveu essa dívida que tínhamos com ele. Amém, irmãos? Meu Jesus, você pode dizer, ufa, graças a Deus, a conta está zerada. Agora, isso não é um fim em si mesmo. Então, para corrermos com isso, versículo 9, quem está lá diga assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Queridos, prestem atenção, por favor. Os irmãos que nos assistem, vocês que estão aqui, não desvirtuem, prestem atenção. As 3 primeiras bênçãos espirituais, nós podemos dizer que é a obra de Deus para solucionar o problema que criamos. De um certo ponto de vista, Deus nem começou a tratar conosco daquilo que realmente interessa. A eleição, a adoção e a redenção é a primeira parte da obra de Deus para nos reposicionar. Se você não desfruta de eleição, de adoção, de redenção, nem começou. E sabe qual é a condição da maioria dos cristãos do Brasil? Isso. Vivem procurando aprovação, vivem debaixo de um espírito de rejeição e se sentem culpados. Não entenderam a eleição, a adoção e a redenção. Vou explicar. Porque se você vive assim, hoje é um bom dia de você aprender a desfrutar da graça de Deus. Vivem procurando aprovação, porque não entenderam a eleição. Vivem sentindo-se rejeitados, porque não desfrutam da adoção. E costumeiramente se sentem culpados, porque não experimentaram a redenção. Sabe, essa é a verdade de muitos irmãos que nós, como pastores e líderes aqui, aconselhamos dia após dia. Irmãos que nem mesmo experimentaram a primeira etapa da obra de Deus. Filipe está falando que até aqui a Escritura está falando sobre o plano, não sobre o propósito. Ou seja, o meio pelo qual Deus está resolvendo o problema que criamos. Isso é o plano. E, curiosamente, o nosso evangelho mostra isso, né, Felipe? Que a gente tem o costume de dizer, Deus tem um plano na sua vida. Irmão, Deus não tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito. O plano é o jeito que ele resolveu a nhaca que a gente fez. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão felizes mesmo assim, irmãos? Porque mesmo assim nós somos eleitos, adotados e redimidos. Essa é a boa notícia de hoje. Agora, isso é só o plano, o meio pelo qual Deus nos leva a compreender o quê? O propósito. Qual é a quarta bênção espiritual? Conhecimento da vontade de Deus. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Gente, olha para mim. Você já desfruta em totalidade do plano de Deus, eleição, adoção e redenção? Você tem alguma noção acerca da vontade de Deus? E por favor, eu não estou falando sobre
se você vai orar sobre trocar de emprego ou não, qual é a vontade de Deus. Nós não estamos falando sobre isso. Há uma vontade soberana. Há um chamamento celestial. E a pergunta que nós mais fazemos a Deus em oração é: qual é a sua vontade? E a Escritura diz: a vontade de Deus já foi revelada. Deus, qual é a sua vontade? Já viu aquela fotinha que enfia uma mão assim do céu? Tem uns memes assim. Qual é a sua vontade? Meu Deus! São milhares de capítulos e versículos. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. É o conhecimento da vontade de Deus que nos confere autoridade, Felipe. Sabe o que é uma pessoa de autoridade? É alguém que conhece a vontade de Deus. Porque alguns irmãos se desenvolvem, e vou usar a expressão, se destacam mais entre outros irmãos. Se Deus não faz acepção de pessoas, se a graça que alcançou aquele irmão é a graça que me alcançou, por que eu me desenvolvo e me destaco mais do que outro irmão? Se não é mérito? Simples. A razão é óbvia. É porque eu conheço, mesmo que um pouquinho mais, mas conheço um pouquinho mais da vontade de Deus do que aquele irmão. Porque todo aquele que conhece a vontade de Deus é revestido de autoridade. Por quê? Porque deixa de ser um espectador da obra de Deus e se torna um cooperador para que toda a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Então eu vou repetir, é o conhecimento da vontade de Deus que nos confere autoridade. E eu amo falar isso, porque isso eu falo debaixo de toda a graça. Paulo disse assim: pela graça eu sou o que sou. Mas que eu sou, você entendeu? Isso é convicção. E então, como eu, que hoje vos ensino, posso experimentar o que tenho experimentado, sendo eu um órfão biológico de pai, sendo eu alguém que participou da escola até a 6ª série e que perdeu toda a sua juventude na drogadição. Como pode eu estar ensinando a multidões de pessoas do Brasil e fora dele? Se eu sou tão carente da graça, do perdão e da misericórdia de Deus? Obviamente. É porque eu tenho me esmeirado em conhecer a vontade de Deus. E eu vou repetir. É o conhecimento da vontade de Deus que nos confere autoridade. Entendendo? É graça, pela graça sou o que sou, mas todo esse plano de Deus, eleição, adoção e redenção, tem por objetivo que alcançamos a estatura para que conheçamos a vontade de Deus. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. 4ª bênção espiritual. Amém, gente? Então ele vai falar sobre um aspecto da vontade no versículo 10, que é o assunto da 3ª segunda-feira, a vocação da igreja, céus e terra convergindo em Cristo e na igreja, ok? E aí depois ele vai dizer no versículo 12, vamos lá comigo rapidinho, quem está lá diga assim. Com o fim de sermos, olha só gente, para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha de novo a conclusão exegética de Paulo, tão simples. Porque Deus nos elegeu, nos adotou e nos redimiu? Para o louvor da sua glória. Porque Deus está nos dando a conhecer o mistério que estava oculto, está nos revelando a sua vontade, porque Ele deseja que sejamos para o louvor da sua glória. Olha para mim, não é que façamos algo para o louvor da sua glória, com o fim de sermos. Irmãos, nós precisamos entender que a vontade de Deus tem como início de jornada nos tornarmos um sacrifício vivo. Quando a gente falar de vocação, nós vamos tocar um pouco na vontade de Deus. Mas basta dizer agora, o primeiro passo disso é você, eu, cada um de nós, sermos para o louvor da sua glória. Com o fim, com o objetivo final de sermos para o louvor da sua glória. Então, talvez, nós vamos compreender que a vocação ela é distinta.
Talvez eu possa ter a vocação de pregar o evangelho nas nações. Talvez tenha entre nós um irmão que seja vocacionado a ter um cargo político de influência. E talvez haja irmãos entre nós que sejam apenas as irmãs donas de casa. Isso não faz diferença nenhuma, aleluia. Glória a Deus. Quem que deu esse glória a Deus? A Carla? Glória a Deus. A única coisa que a gente precisa entender, seja você um pregador servindo uma nação, seja você um governador, seja você um juiz, seja você uma dona de casa, seja tudo isso para a glória de Deus. É bem mais simples do que a gente pensa esse lance da vontade. Começa como sendo o sacrifício vivo. Deus nos fez agradáveis a Ele no amado. Quando a expressão irrepreensível aparece sobre a eleição, Ele nos elegeu para que sejamos santos e irrepreensíveis. Gente, escuta. A palavra irrepreensível é a mesma palavra que é usada em Levítico para quando um sacrifício era oferecido e o texto bíblico dizia: tem que ser oferecido a Deus sem defeito algum. A mesma expressão que Paulo usa. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus nos elegeu, nos adotou, nos redimiu e está nos revelando a sua vontade. O objetivo final da sua vontade é que sejamos para Ele um sacrifício vivo, agradável e santo. Por quê? Porque nós estamos tratando da nossa natureza e não ainda da nossa vocação. Ok? Versículo 13, então. A Escritura diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, leiam para mim, selados com o Espírito Santo da promessa. Diga comigo, Espírito Santo da promessa. E nós precisamos nos ater a duas palavras aqui. A primeira, muito rapidamente, apenas para encorajamento. A palavra selo, selados, é a mesma palavra para aliança matrimonial. Não é aliança no sentido subjetivo, é o objeto. Sabe o que me assusta? Que Paulo está dizendo que o Espírito Santo é a garantia que nós pertencemos a Jesus. Ele é como um anel que o noivo dá à sua desejada até o dia glorioso do casamento. Por isso, em Efésios 4:30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes. Ele é a garantia que vocês pertencem ao noivo. Isso é incrível. Agora, ele diz que o Espírito Santo é o Espírito Santo da promessa. Quinta bênção espiritual, o dom do Espírito Santo. Diga comigo, primeira bênção espiritual, eleição. Segunda bênção espiritual, adoção. Vamos lá, terceira bênção espiritual, redenção. Quarta bênção espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Quinta bênção espiritual, o dom do Espírito Santo. Agora, uma coisa sobre a quarta e a quinta bênção que é incrível, e Deus parece que de fato se atém e sempre nos mostrar o quão carente nós somos, é que quando você passa a conhecer a vontade de Deus, você descobre uma coisa imediata: você não consegue fazê-la. Você não tem nenhuma capacidade em si mesmo de cumprir a vontade de Deus, porque tudo em você se inclina para o pecado. Aí Paulo entra naquele tenso capítulo 7 de Romanos e diz: Paulo depressivo. Ó céus, ó vida. O bem que eu quero e preciso fazer, o mal que eu não quero fazer, miserável. Quem me livrará desse corpo que me inclina para a morte? Mas aí eu sempre digo isso, né? Não acaba assim. Porque capítulo 8 de Romanos diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a graça tem uma coisa tão poderosa, gente, que pela graça você pode declarar: eu sou o que sou, mas pela graça você se lembra de quão sujo e imundo você também é. E se pisar fora da linha,
Você é como um cão que volta ao vômito. Isso é pesado, né, irmãos? Mas o dom do Espírito Santo, obviamente, é a quinta e maior bênção espiritual. Por quê? Porque a natureza de Deus de novo no homem. O Espírito de Deus de novo no homem. Aquele que vai desenvolver a natureza do Filho de Deus na igreja. Agora, por que levantar o ponto do Espírito Santo da promessa? Eu quero andar rápido para a gente chegar no nosso final, mas eu quero que você entenda uma coisa, para tentar sintetizar. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo regenera. Diga comigo, o Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo regenera. Por isso nós precisamos entender os conselhos que Paulo dá, tanto em Efésios 4, já mencionado, sobre não entristecermos o Espírito Santo, quanto em Tessalonicenses capítulo 5, sobre não extinguirmos o Espírito. Sabe por quê? Porque se o Pai te elegeu e o Filho te redimiu, mas você entristece e apaga o Espírito, a obra de Deus não vai ser plena em você, porque é o Espírito Santo que está te regenerando. E isso, obviamente, de um ponto de vista, acontece de forma imediata, mas na obra de Deus isso é todo dia. Sabe uma coisa sobre o Espírito Santo? É que quem anda no Espírito é restringido pelo Espírito. Sabe qual tem sido a minha oração? Que o Espírito Santo me restrinja. Eu ando precisando ser mais restringido pelo Espírito Santo. Sabe qual... O testemunho interior do Espírito é algo tão forte que é como se você sentisse uma mão no seu peito. Não vai, não faz, não diga, não fala, não raciocina dessa forma. Só que sabe o que nós costumamos fazer? Você está entristecendo e você está extinguindo o Espírito. Ele está perdendo voz dentro de você. Aí isso vai e você vai enrijecendo a cerviz, até o ponto de em você não haver nada da natureza de Cristo. Você é eleito e você é redimido, mas não você é regenerado. Logo, não é esse o desejo de Deus para o seu povo. Então, o que nós observamos? O Pai elege, o Filho redime, o Espírito regenera. Mas uma coisa que a gente vai olhar, eu vou mudar isso aqui diferente, para a gente poder terminar no nosso horário, mas eu quero só que você perceba que então do versículo 16 em diante, Paulo diz, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a real esperança da vossa vocação e quais as riquezas da herança da sua glória nos santos. Então Paulo tem uma única ação, depois de declarar as bênçãos espirituais que formam a natureza do Filho de Deus em nós, orar para que os olhos de todos os santos fossem iluminados para entender tal verdade. E para compreender tal esperança para a qual nós somos chamados. A esperança de sermos naquele dia semelhantes ao Filho de Deus. Essa é a esperança do crente. Não é morar no céu, não é rua de ouro, não é portão de pérola, não é muro de diamante. A esperança de todo crente é naquele dia ser semelhante ao Filho de Deus. Isso é a natureza da igreja. É o que Deus está fazendo em nós para que nos tornemos a desejável, a igreja que Ele deseja. Mas ainda há uma outra coisa, olha só, aí ele passa a falar que esse poder, versículo 19, quem está comigo diga assim. Sim. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Poder esse que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas em tudo. Eu não posso passar disso aqui sem mencionar tal coisa. Paulo acaba de dizer que a igreja é nada mais, nada menos do que a pleroma, a plenitude de Cristo. Diz
que aprouve a Deus Pai fazer habitar em Jesus toda a sua plenitude. A mesma palavra, pleroma. Escuta, que Paulo diz em Colossenses, Jesus é a plenitude de Deus. Traduzindo ainda mais, tudo aquilo, ele diz, a imagem do Deus invisível. Isso é legal demais. A imagem do Deus invisível. Tudo aquilo que os homens não podiam ver e acessar em Deus estava em Cristo. Então o que Cristo é? A plenitude de Deus. A totalidade de quem Deus é. Tudo de Deus em Cristo. Isso é fácil de nós aceitarmos. É cristologia, a gente dá tudo para Jesus, é tranquilo. Mas Paulo diz em Efésios o seguinte, que a igreja é tudo de Cristo. A plenitude daquele, Cristo que enche todas as coisas. Então vamos traduzir a teologia de Paulo. Tudo de Deus em Cristo, tudo de Cristo na igreja. Então, da mesma forma que tudo aquilo que de Deus Pai os homens podiam acessar estava em Cristo, tudo aquilo que de Jesus o mundo pode acessar está em nós. É o tipo do amém que a gente tem que dar para dentro mesmo. Porque você já parou para pensar que você é tudo de Cristo para as pessoas que trabalham com você? Nós somos Cristo para Curitiba, você é Cristo para os seus familiares, você é Cristo para os seus colegas de escola, faculdade ou trabalho. Por quê? Porque tudo de Deus em Cristo, tudo de Cristo na igreja. A igreja é a encarnação de Jesus. O Verbo encarnou no corpo da pessoa chamado Jesus. E agora Cristo encarnou no seu corpo, chamado igreja. Amém, gente? Então, isso é de fato muito importante. Mas há uma outra coisa, olha o que Paulo diz aqui no capítulo 2, rapidinho, e a gente daí vai ler mais um texto e vai terminar. Vai dar certo com o nosso horário. Perfeito. Efésios 2, versículo 10. Quem encontrou, diga sim. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É o assunto da vocação na nossa terceira semana. Escuta uma coisa. A palavra feitura em grego é poiema. Sabe o que significa poiema? Obra-prima. Sabe o que Paulo está dizendo? Que de Deus a igreja é poiema, a obra-prima. De Cristo, a igreja é pleroma, a totalidade de quem Jesus é. Logo, por que a igreja é a obra-prima de Deus? Porque nela habita a natureza do seu Filho. A melhor coisa que Deus fez na terra foi a igreja. Poema de Deus, pleroma de Cristo. Então, quando a gente entende isso, eu queria te aconselhar. Quando você for falar, a igreja isso, a igreja aquilo, vale minha frasezinha de efeito. A igreja não. Eu quero de novo relembrar a vocês o ponto que eu falei sobre a quinta bênção espiritual, o Espírito Santo da promessa. Diga mais uma vez, Espírito Santo da promessa. Então essa é a quinta bênção espiritual, recapitulando: eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus e o dom do Espírito Santo. Agora Paulo se atém a dizer, preste atenção, que nós estamos na nossa conclusão, que o Espírito Santo é o que fora prometido. E quando nós pensamos na promessa do Espírito, a gente pensa no quê? Signs and wonders. Eu agora estava ministrando e eu desafiei os irmãos, e eu quero desafiar os nossos tangedores aqui da família dos que creem e do Brasil, a que possamos compor canções que não falem apenas sobre o empoderamento do Espírito sobre a igreja. Por quê? Porque prontamente, quando se fala em promessa do Espírito, a gente pensa em Joel 2:28. E há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os filhos profetizarão, e até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu Espírito. Amém? Glória a Deus, um aumento significativo na operação dos dons no fim dos tempos. Cremos e queremos e teremos. Amém?
mas corremos um risco. Quando o Espírito Santo é mencionado como o Espírito Santo da promessa, isso não falava apenas de Joel capítulo 2. Abram as Bíblias de vocês em Ezequiel capítulo 36. Aí o versículo 25 diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu gosto sempre de dizer que a água que nos purifica é a palavra de Deus. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15:3. Então, se nós estamos a 1h30 ouvindo as Escrituras, nós estamos sendo limpos. Amém? Ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. A palavra arranca os ídolos do nosso coração. Vos purificarei. Versículo 26. E dar-vos-ei leiam comigo todos. Mais uma vez, dar-vos-ei coração novo. Olha o Espírito Santo da promessa aqui, irmãos. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito reto, novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra duro que não se quebranta e vos darei um coração de carne sensível. Verso 27. E porei dentro, diga dentro. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e os guardeis, e observeis os meus juízos. Queridos, não temos uma canção falando sobre a promessa do Espírito, nos dando um novo coração e um novo espírito. Todas as nossas canções sobre o derramar do Espírito Santo falam de sermos empoderados. E é esse o nosso problema. Por quê? Porque nós queremos o Espírito sobre, mas não permitimos que ele atue dentro. Agora a gente escute para encerrarmos. Ok, Atos 2 é o empoderamento. A gente vai falar do empoderamento para a vocação. Mas quando os discípulos receberam um novo coração e um novo espírito? João 20:22. Não precisa abrir, só anota. Aqueles discípulos que operaram sinais e prodígios, tendo como líder Pedro, o milagrento, a pedra, né? A parte da edificação. Gente, olha só, quando Jesus ressuscitou, em João 20:22, ele chamou os discípulos e fez assim, e disse: recebei o Espírito Santo. Não teve grito, ninguém tremeu e ninguém viu nada. Mas porei dentro de vós o meu ruach. Jesus soprou, ele repartiu a natureza dele com os irmãos. O que você tem para repartir? Você tem a natureza do Filho de Deus formada em você para sobrar sobre alguém, irmão? Me ajuda aí, irmão. Jesus soprou sobre eles e disse assim, ó, recebam o Espírito Santo. Aí sabe qual a próxima coisa que ele fez? Pegou Pedro, o líder, no canto e falou assim, Pedro, agora que você se converteu, ajuda seus irmãos. Mas Pedro tinha feito mais sinais sozinho do que todas as pessoas nessa sala fizeram em todos os seus anos de evangelho. Jesus disse, Pedro, você não tem a minha natureza. Mas agora eu soprei, eu coloquei dentro de você o Espírito que está. Agora, Pedro, um novo coração e um novo Espírito estão sendo construídos em vocês. Aí sabe qual a próxima coisa que ele disse, Ju? Agora sim, esperem na cidade, porque vocês vão receber do alto poder. Mas termos o poder de Cristo, sem termos a sua natureza, significa tragédia anunciada. E basta dizer que a festa de Pentecostes, ou melhor dizendo, Shavuot, ou ainda melhor traduzido, colheita, quando o Espírito Santo caiu, festa essa que nós celebramos há 3 semanas atrás, em Israel, tinha um único objetivo, era Deus começando a colher da terra milhares de homens e mulheres com a natureza de Jesus. Não tem a ver com aquilo que fazemos simplesmente, mas com aquilo que Deus quer encontrar. Sabe o que Deus quer encontrar em nós?
o que Paulo disse quando esteve no meio da igreja mais poderosa, a poderosa igreja de Corinto. Paulo disse: eu, irmãos, quando estive entre vós, não quis saber sobre coisa nenhuma, a não ser Cristo e esse crucificado. E uma vez que essa natureza, nós vamos terminar orando, um novo coração e um novo espírito estão sendo formados em nós, aí então nós poderíamos começar a orar sobre Joel 2:28. Porque na experiência da igreja dos nossos dias, poder de Cristo sem a natureza de Cristo sempre termina em escândalo. E não poderia mencionar o que tanto tenho sido desafiado por Deus. A principal evidência da natureza de Cristo não são sinais ou prodígios, é mansidão e humildade. E se você quer o texto, e deveria querer, Mateus 11:29, os discípulos queriam aprender a orar e os discípulos queriam aprender a jejuar. Igreja em Curitiba, a gente já pediu suficientemente isso a Deus. Amém, irmãos? Sabe o que a gente precisa? Jesus disse: aprendam de mim. Ele não disse que oro e jejuo muito. Ele disse que sou manso e humilde de coração. E então vocês acharão descanso. Por muito tempo a gente tem orado, repito, cremos, queremos e teremos. Por poder. Mas nós precisamos pedir a principal evidência da natureza do Filho de Deus. Mansidão e humildade de coração. E um povo manso e humilde pode ser empoderado para transformar o mundo. Não antes de alcançarmos esse lugar. Amém? Eu quero orar. Baixa a sua cabeça, por favor.